Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você novamente. E com Joana de Ângeles, para entrarmos em plenitude, para serenarmos a alma e espargirmos amor através dessa sintonia deliciosa. E hoje nós estamos aqui com um casal muito querido, porque, como havíamos dito no programa anterior, que estávamos com Márcia Storani, agora com o casal. Estamos também com Paulo Storani para falar sobre família, emoções. Então, você hoje vai poder anotar as emoções para você trabalhar dentro da psicologia espiritual. Muito bom, não é? Então vamos lá. Tudo bem? Sejam bem-vindos, Márcia, Paulo. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós já estivemos juntos aqui, batemos um papo muito gostoso dentro de todo o trabalho que vocês fizeram, né? Paulo trabalhou na corporação há muito tempo, Márcia também, e são duas pessoas que depois se envolveram e se casaram, e um casal assim que foram, né, da Polícia Militar. Então, cada um tem uma particularidade da emoção e daí surgiu uma família. Como que é a vida de um casal que trabalhou dentro da Corporação Militar do Estado do Rio de Janeiro? Como é que foi isso daí? Começa você. A gente tem dois momentos. Tem um momento que ele ainda estava na Polícia Militar e um momento pós-Polícia Militar. Eu conheci Paulo dentro do quartel, dentro da academia de polícia, não resisti aos olhinhos azuis. E... Ela também tem olhos azuis, olha só. E quando eu conheci Paulo, ele estava dentro da academia, ele era instrutor da academia, então era um trabalho interno. Depois ele saiu dali e ele foi trabalhar na segurança do governador. Então, tranquilo, minha vida era uma paz, né? E quando ele saiu de lá, ele falou: só tem um lugar para eu ir, pro BOPE. Eu falei: ai, Jesus do céu, ele quer ir pro BOPE. E aí, ele foi pro BOPE. Então, como que era a minha vida nessa época? Eu não queria saber aonde ele estava, porque o BOPE, ele é aquartelado. Ele só sai se é chamado de situações específicas. E eu nunca quis saber se ele estava aquartelado, se ele estava na rua, porque eu sabia que isso ia me causar uma angústia terrível. Um dia eu estou na casa da minha mãe, aí meu pai: olha lá o Paulo na televisão. Eles tinham ido para uma ocorrência dentro de uma comunidade e ele apareceu. E eu fiquei muito mal o resto do dia. Porque está na rua, está em operação. O que está acontecendo? O que não está acontecendo? Então, a partir desse dia, eu falei: eu não quero saber. Eu só quero saber a hora que você vai com Deus, e a hora que você chega em casa. E assim, eu passei o tempo todo que ele esteve no BOPE. Nunca quis saber o que estava acontecendo lá, nunca quis saber o que acontecia nas ocorrências, não quero saber. É uma particularidade do trabalho dele. A gente tem que preservar pela sanidade mental da família. E eu entendi que não é, não quero saber, não. Eu entendi que determinadas coisas não devem ser compartilhadas dentro do seio familiar, para que todo mundo se mantenha equilibrado. E foi assim o tempo todo que ele se manteve, até o dia que ele decidiu que deveria sair. Você, como psicóloga, trabalhando lá dentro e conhecendo Paulo, que era atuante, você identificou alguma emoção estressante nele? Houve um período que eu comecei a perceber que
Paulo estava ficando assim um pouco mais agressivo, não conosco, não comigo, nem com as crianças, mas um pouco mais duro, umas posições mais rígidas. Um incidente que aconteceu com uma pessoa que passava na calçada, eu falei, opa, vamos dar um stop aqui, vamos parar e vamos conversar a respeito. O que está acontecendo? O que está evoluindo? Qual é o caminho que está seguindo? Porque você precisa fazer isso, né? Claro. E voltar para o caminho, né? E foi assim que a gente sempre lidou com as situações. Avaliando quando era preciso avaliar e redefinindo caminhos quando era preciso redefinir. Paulo, você é mestre em antropologia, possui várias especializações, graduações, atua como palestrante, professor, consultor, quer dizer, você se vira nos 30, realmente, né? 17 anos atuando no meio militar, se serviu no BOP. Primeiro explica para aqueles que estão nos assistindo o que é o BOP. Bom, é o Batalhão de Operações Policiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, que foi o tema do filme Tropa de Elite, José Padilha. E a unidade é uma unidade que atua em determinadas ocorrências policiais que estejam além da capacidade física, técnica ou psicológica das demais unidades da Polícia Militar que atuam na rotina. Então, é um batalhão que atua em situações extraordinárias, que estejam além da capacidade dos batalhões que cuidam da rotina da cidade, que é muito importante. Então, você precisa de um processo seletivo rígido, um treinamento rígido e indicadores de desempenho que mantenham as equipes na qualidade necessária para atuar nessas ocorrências. Então, o BOP é essa unidade e que passou a ser referência no Brasil para unidades semelhantes em outras polícias estaduais. O BOP foi um trabalho também apresentado num filme, Sim. né? E que surgiu uma inspiração para um autor ali na Tropa de Elite, Capitão Nascimento. Como é que foi isso? O José Padilha e Rodrigo Pimentel, que é um ex-capitão do BOP, quando escreveram o roteiro do que seria um documentário, resolveram transformar em um filme, né, em razão dos dramas que eles viram a possibilidade de trazer para as telas de cinema, não numa narrativa de documentário, mas através de personagens. Construíram alguns deles. Um deles foi Capitão Nascimento, que ele é inspirado nas histórias de 3 oficiais do BOP. Um deles o próprio Rodrigo, um outro um colega que a gente não fala o nome por questão de respeito a ele não querer ser identificado, e a terceira pessoa realmente sou eu, tá? Por conta de algumas cenas do filme no qual aconteceram de verdade e que eu fui o protagonista, né? Um deles é o próprio treinamento, o curso que aparece no Tropa de Elite 1, eu fui o coordenador desse curso, na verdade, que forma ali o Matias, que forma o Neto, né? Então eu fui o responsável por isso, e algumas outras ocorrências policiais. Então o filme tomou isso como experiência e tem uma referência muito grande, e também trata da questão do policial e as suas tensões emocionais em casa. Trata a realidade da família de um policial militar, quer seja homem, quer seja mulher. Então, o nível de tensão que essas pessoas passam, a própria cobrança em casa e a cobrança da própria corporação, né? A tensão que você vive e que você tem que evitar trazer para dentro de casa, como a Márcia falou. Eu acho que meu ponto de equilíbrio sempre foi a minha família, foi a Márcia, que conseguia perceber quando eu estava destoando daquele nível de harmonia necessária para a gente conviver bem. Então, conseguia redirecionar isso. Promovia algumas ações muito interessantes, que eram eventos outdoor, levar a família para a gente fazer uma caminhada na floresta, fazer um passeio. Então, isso conseguia manter um nível de equilíbrio para manter um núcleo saudável. Isso foi fundamental na minha vida e eu agradeço ela muito por conta disso. E por ser um casal que trabalhou ali, estava junto nesses desafios, vamos fazer uma pergunta, vamos falar a verdade. Quem é que manda dentro de casa? Quem é que manda na família?
Não, é uma liderança compartilhada. Bacana. Na verdade, assim, a gente tem uma prática. Todas as coisas, que sempre foi assim, todas as coisas são importantes, nós conversamos em família e decidimos em família. Isso sempre foi assim e continua sendo assim. Recentemente, nós não gostamos de carnaval. Eu só gosto dos feriados de carnaval. E aí Paulo falou, não, vamos viajar. Eu falei, não, vamos esperar a Camila voltar e a gente vai decidir em família. Então, a gente sempre teve essa questão de decidir em família. Sentar com as crianças, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo, para que a gente tenha essa decisão compartilhada. Muito bacana. Olha só, pessoal, para quem não sabe, ele como capitão, ela como psicóloga, então, da Academia de Polícia, tem uma entrevista no YouTube com cada um deles separadamente e foi um papo muito bacana. Vá lá para você saber a história de cada um, para depois você ouvir a história do casal e entender onde a gente vai chegar. Procure lá, vale a pena. Márcia, conta um pouco pra gente, após vocês se conhecerem, dentro daquele trabalho todo, e decidirem se casar, como é que foi? Porque quando você casa com uma pessoa de uma outra área é uma coisa, agora trabalhando junto, tá ali, a mesma área, vai pra casa, isso relevou bastante, né, positivamente a relação, ou ficou meio, puxa, a gente está discutindo os mesmos estresses de lá de dentro? Não, na época da polícia nem tanto, porque eu permaneci na academia e ele foi para o Palácio Guanabara inicialmente, depois ele foi para o BOPE. Então, embora a gente não conversava muito sobre isso, eu não sei assim, ai Paulo, aconteceu isso assim na academia, porque a academia tem um outro ritmo, né? Altamente disciplinador, porque a gente tem que preparar da melhor maneira possível aquela pessoa que vai para a rua, que vai liderar homens, que vai enfrentar um monte de coisa. Foi pior quando nós fomos para a Guarda Municipal, porque ele era meu chefe. Ele mandava ali fora e você mandava lá dentro. Ele era meu chefe. E aí sim, a gente falava dos mesmos assuntos, dos mesmos problemas, e aí a gente teve que ter muita maturidade para lidar com todos os problemas que advinharam dessa situação, né? Porque eu acho que o trabalho da Guarda Municipal foi muito mais estressante do que o trabalho da Polícia Militar na época, porque é uma instituição que tem muito mais influência política, né? Muito mais coisas, enfim. E a gente teve que ter muita maturidade para lidar com as coisas, com os problemas que aconteceram, que vieram, né, com a questão dele ser meu chefe, porque ele tem uma liderança, eu também tenho. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Aí, vocês têm um casamento de longa data. Tem um segredo para alimentar sempre um novo dentro do casamento, né? Porque o casamento é a construção de um trabalho de amor a dois, onde nós precisamos alimentar todo dia, ou seja, precisamos fazer diferente todo dia, né, para não cair na rotina. Então, é aquela história, me chame de uma nova mulher na sua vida quando você acordar toda manhã. E ele é a mesma coisa, né? Nessa circunstância de um casamento longo, quem administra e como se administra as situações difíceis dentro da relação? Eu tenho uma especialização no Batalhão de Operações Especiais, que é gestão de crise, né? E cheguei à conclusão que casamento é uma crise permanente a ser gerenciada, né? Porque são duas pessoas que vieram de famílias distintas, muitas das vezes com influências diferentes, e que precisam conviver, que escolheram, que tomaram uma decisão de se unirem e formarem uma nova família. E naquilo que nós temos afinidade não há problema nenhum. Aquilo que diverge, que é aí que gera uma crise e precisa ser gerenciada, né? Quando nós não sabemos gerenciar uma crise,
ela termina numa ruptura. Sim. Tá? Então ela cresce, você perde o controle e pode terminar numa ruptura. Se a intenção não for a ruptura, então você precisa gerenciar esse nível de tensão para que você restabeleça a harmonia. E aí tem um modelo, né, que eu fui professor dessa disciplina de gestão de crise há algum tempo, que se você tem que manter um nível de harmonia, quando houver uma desarmonia, a gente tem que entender como uma corda de violão. A corda de violão esticada na tensão certa, ela produz as notas que precisam ser ouvidas e são apreciadas. Se afrouxar muito, essa nota não vai produzir o som adequado. Se tensionar muito, ela vai romper. Então o segredo é quando houver um nível de tensão próximo à ruptura, alguém tem que ceder. E se um outro lado que tensionar, o outro lado tem que ceder. Então o grande segredo é manter esse nível necessário para a harmonia. Se houver um afrouxamento, né, não passar, olhar, por exemplo, quanto a minha mulher é bela, externamente e internamente, o quanto ela foi importante na minha vida, mãe de meus filhos, o quanto ela representou para mim nos momentos mais difíceis da minha vida, que no momento que eu pensei em romper minha carreira, terminar minha carreira, ela falou, estou contigo. No momento em que as famílias não queriam o nosso relacionamento, ela se posicionou e nós vamos continuarmos juntos. Então eu tinha certeza que era a pessoa certa diante da minha vida para conduzir, né, até o final dela a gente formar uma família. Então esse nível de tensão, entenda o nível de corda tensionada para produzir aquela nota adequada, ela requer essa habilidade dos dois lados. Então, eu aprendi isso com ela, porque ela cede no momento certo, eu aprendi a ceder também no momento certo. E nós estamos assim há 28 anos casados, mas nós conhecemos há 30, né? E assim, você precisa ter um olhar para o outro. Você começar a entender como é que o outro funciona, como é que o outro pensa, como é que o outro age. Vou dar um exemplo. O Paulo, quando está irritado, ele fica vermelho, bota 2 dedos de veia aqui. Não adianta falar com ele neste momento. Não adianta. Então eu vou lá fora, eu dou uma volta, oro. Aí volto, ele está mais calmo. Aí ele vai conseguir absorver o que eu tenho para falar. Porque não adianta naquele momento, e isso às vezes eu falo para a pessoa, deixa. Vai contestar, bater de frente. Não adianta. Então, mas isso você tem que ter um olhar para o outro para aprender como é que o outro funciona. Para você lidar, porque ninguém é igual a ninguém. Ele tem um jeito, eu tenho outro jeito. Com certeza. Mas é importante que nós tenhamos esse aprendizado de cada um, para que a gente possa saber lidar da melhor maneira. É igual um fogão. Você sabe como é que o seu fogão funciona. Às vezes a pessoa vai lá e não faz uma comida. É exatamente assim. E como é que o espiritismo entrou na vida de vocês? Eu sou de uma família extremamente católica, portuguesa e tal, e eu era católica praticante. Mas eu sabia que não era daquele jeito, sabe? Quando você sente, não é assim, mas eu não sabia como era. Eu sempre tive aquela coisa dentro do meu coração que não era daquele jeito ali que o catolicismo colocava, mas não conhecia outra realidade. Aí há 30 anos eu comecei a namorar o Paulo e numa conversa eu verbalizei isso para ele. Ele falou assim, então tá bom. No dia seguinte que ele veio me ver, ele trouxe o Livro dos Espíritos, toma. Aí eu comecei ali, eu falei, é isso aqui, é isso, eu tenho certeza que é isso. E foi assim que a gente começou. Que eu comecei, porque ele já tinha livro dos Espíritos, já estava lendo algumas coisas da doutrina, e eu conheci assim. Falei, assim, eu tenho certeza que é desse jeito. E aí a gente vai lapidando, né? Olha só. Profissionalmente, vocês vivem e viveram realidades assim similares, mas sempre com um ponto de vista diferente, com certeza. Como é a visão de cada um sobre a atividade profissional de vocês? Hoje a gente trabalha junto, de novo. Né? A gente tem uma empresa e tal, a gente trabalha junto. Eu admiro muito o Paulo. Eu acho ele uma pessoa extremamente inteligente.
extremamente estudiosa, tem um conhecimento absurdo. Às vezes até eu fico questionando se ele está inventando, se é aquilo mesmo, porque como é que pode uma pessoa ter tanto... E assim, eu acho ele um sujeito muito capaz. Ele não faz nada mais ou menos. Se ele decide fazer, ele vai fazer muito bem feito. Se ele acha que ele não pode fazer muito bem feito, ele não faz. Então eu admiro muito ele como profissional, porque ele realmente ele faz bem feito, ele desenvolve bem. Eu admiro muito profissionalmente. E aí? Obrigado, querida. Foi a primeira vez que você falou. Muito obrigado. Obrigado. Bom, quando eu vi a Márcia a primeira vez, Iracy, né, eu olhei e pensei o seguinte: é com ela que eu vou casar. Foi uma... Eu passava pelo corredor da academia, recém-chegado do curso de São Paulo, né, e tinha 2 dias de academia, já tinha servido nela como cadete e agora retornava como oficial, né, e vi a Márcia... Não foi um encontro, foi um reencontro. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza disso. Porque quando eu olhei para ela, eu falei, poxa, é ela com que eu vou casar, né? Aí pedi a intermediação de um amigo, né, o Berata Ângelo, o nosso padrinho de casamento, e que conhecia o pessoal que estava trabalhando na época, era um instrutor da academia também, e ele me apresentou a Márcia, né? E depois eu falei com ele, falei assim, olha, tá confirmado, eu vou casar com ela. Mas você acabou de conhecer, eu falei, não, só uma questão de tempo. Não, mas é ela mesmo, eu tenho certeza que é ela. E começou ali um processo de conhecimento, de autoconhecimento, né? Começamos a namorar, aí a nossa afinidade nos levou a uma consequência natural. Fiz o pedido de noivado para ela, que eu queria casar com ela, nos tornamos noivos, e porque eu sabia que a nossa equipe familiar, ela que ia ser a protagonista, né, dessa equipe, como a minha mulher, eu sendo o marido dela, e que nós tínhamos que ser ali os dois que iriam trazer, né, os espíritos que foram entregues a nós como os nossos filhos, nós conduzirmos nessa jornada. Então eu não tinha dúvida nenhuma em relação a isso, né? Aquele ponto de equilíbrio da família sempre foi a Márcia, né? Então aquilo que me faltava estava ali a Márcia para me complementar. Quando eu saí fora do tom, era a Márcia que me trazia para o tom novamente. E eu aprendi com ela essa busca do equilíbrio. E até hoje a gente exercita isso. Nós estamos ainda num processo de aprendizagem. Então isso há 30 anos. Não vai terminar com certeza nessa encarnação. Mas com certeza foi ela que me ajudou a evoluir muito nessa jornada, não tenho dúvida disso. Como é que foi que vocês conseguiram deixar do lado de fora as situações estressantes da relação, trabalho, que trabalham junto até hoje, e conseguir conciliar o núcleo familiar? A gente tinha umas práticas assim muito interessantes, o Paulo já até falou. A gente tinha o café da manhã de família, domingo, que isso aí não... A rotina do dia a dia a gente não tem como controlar, mas domingo não tinha jeito. E a gente tinha os passeios ecológicos, que a gente tacava uma mochila e ia para a Floresta do Tijuca, abraçar árvore. A coisa da humanidade. A gente tinha os nossos momentos de família que eu não abria mão de jeito nenhum. Nem quando o Paulo começou a dar muita palestra, eu não vendia os domingos. No domingo é o dia do café. As agências parceiras já até sabiam, não, domingo é o café da manhã de família deles, não dá para si. Já até sabia. Porque eu acho que você precisa ter um limite, preservar determinadas coisas. E quando a gente juntava ali, né? E hoje em dia, o nosso culto do lar vive mudando de dia por conta de que também é um momento de união da família. Então, existiam coisas que, na nossa rotina familiar, que a gente preservava para que nós tivéssemos esse momento
feliz, de encontro, de conversar, de falar como é que foi a semana, de falar bobagem, de rir, de ficar zoando. Meu filho e minha filha, quando se juntavam para zoar o pai, era uma coisa assim. Então, a gente tinha esses momentos que a gente tem até hoje, né? Mas cada um na sua rotina, né? Mas a gente procura manter essas coisas. Muito bacana, muito bacana. Então, vamos refletir. Vamos para um pequeno cafezinho, um intervalo rapidinho e voltamos já já. Família. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.